Olá você! Estamos aqui no Conhecer Ativo Pod Farma. E é isso aí, gente. Mais um episódio, segundo episódio. E a gente está recebendo aqui hoje, né, Dois convidados mais que especiais. Jefferson Jardim E Brás. Luiz Braz Bozzi. Brás Luiz Mas Bozzi. ele é o mais conhecido como Brás. Jefferson Jardim é o CEO da Farms Rede de Farmácias, a rede que mais cresce no Espírito Santo aí hoje, né? De associativismo. Disparado. Disparado? Cresce de maneira orgânica, né? Isso aí. O Brás é um associado fundador dessa rede que veio para realmente revolucionar o mercado farma. E presidente da rede. E presidente da rede farma, da Farms Rede de Farmácias, né? É isso aí. A gente estava conversando em off aqui, eu dizendo assim da admiração que eu tenho, assim, mesmo sem ter tido o prazer de conhecê-lo antes, da visão dele, né, Alex? De como que ele enxergou lá atrás uma necessidade tão pertinente e tão necessária. E que talvez foi a razão de existir de muitos donos de farmácia hoje. Né? Isso que ele começou lá atrás. Quando a gente fala fundador, né? Ele foi um dos, né? São Sim, vários... não comecei sozinho, né? Tem uns colegas lá. Então vamos começar tem uma pelo galera, início, né? Vamos começar pelo início. Brás, Jefferson, para mim é um prazer demais ter vocês aqui com a gente no Conhecer Ativo. Você da farmácia, drogaria, independente, que quer conhecer um pouquinho mais sobre a Farms, rede de farmácias, hoje vai ser o dia da história, o dia que a gente vai bater papo, conhecer aonde ela estava, aonde que ela está e aonde que ela quer chegar também, né? E, Brás, você como um dos fundadores, um dos associados fundadores da Rede Farms, né? Me conta aí um pouquinho, depois eu vou dar, antes de você contar, se apresenta, fala um pouquinho de você, e depois a gente vai passar para o Jefferson. O Jefferson vai falar também quem é o Jefferson, se apresentar, e a gente vai fazer um bate-bola aqui bacana hoje. Opa, vamos lá. Meu nome é Brás. Primeiramente, agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco da nossa rede, né? Que está em destaque hoje no nosso estado e no Brasil, sem sombra de dúvida. Olha que bacana, isso aí. Eu sou mineiro, interior de Minas Gerais, e vim... Mineiro Uai? Mineiro Uai. Eu também, Uai. Sou da roça mesmo, da grota, já fui boia fria e vim para cidade grande, né, Rapaz, as coisas mudam, hein, Jefferson? Rapaz! Para você ver, né, trabalhar para buscar uma vida melhor, né, como todo jovem interior, acredito que até hoje, né, tem o sonho e faz isso. Vim trabalhar aqui na farmácia de um amigo lá, na época, lá nos anos de 1990, por aí, 80, por aí, 1990. Você começou bem novinho, então, né, Jefferson? Comecei novinho, Brás. Eu tinha 20 anos quando eu comecei a trabalhar na farmácia. Na época, na farmácia, você chegava, você limpava a prateleira, você limpava chão. Até hoje a gente faz isso aí. Entregava de bicicleta? Não tinha entrega, não tinha delivery, né? Isso não aí... Tinha. A farmácia não tinha nem autosserviço, né? Tinha só os remédios lá. Só os remédios lá atrás, né? Quando tinha muito, era o Mods, lembro né? Que é o Mods, pacotão cor-de-rosa. Você lembra disso? Eu lembro. Então, cara, tinha Mods, né? Tinha Neutrox, Colene, são as marcas aí lá de 100 anos para trás, né? Colonofazema, né? O que tinha na farmácia. Agarrão. Fazendo Garrão. Tô velho, mas... Passava aquilo, o cheiro pregava e não saía mais, né? Não tinha piolho que ficava, como diz o... Mas é isso, eu sou um cara... Eu falo que eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim. Sou um cara, vocês conhecem um cara simples, um cara pacato, né? E gosto muito do que eu faço. Meu sonho, na verdade, era ser metalúrgico, né? Eu tentei e não consegui. Que bom que eu não consegui, né? Hoje eu Mas falo, não é de esquerda, não, é de direita, né? Metalúrgico, mas não. De direita. Porque meus irmãos mais velhos, eles saíram lá da roça também, né? E foram trabalhar Você tá rindo, de metalúrgico. Eu vi ele chegar lá na cidadezinha do interior, na época usava aquelas calças jeans boca de sino, tem aquela boca desse tamanho. Eu era moleque lá, nossa, será que um dia eu vou conseguir chegar aqui igual meus irmãos? Minha mãe chegava lá com carro, com aquele Chevette, né?
Eu outro chegava aquele Opala, aquele Opalão, e nossa, aí, nossa, eu quero ser metalúrgico igual meus irmãos. Aí tentei Enchi os lá olhos. ser metal, fiz uns testes lá e não passei, graças a Deus que não passei, entendeu? Senão não Senão tinha eu não enveredado tinha- pro ramo de farmácia, né? Não tinha trilhado esse caminho que eu trilhei até aqui, que eu sou muito feliz e realizado. Que bacana. Hoje é profissional no segmento desde quando? Desde que ano? Desde 1980 E alguma coisa. e É. 90 por aí. Ah, que bacana, que bacana. Eu lembro a data que eu abri a farmácia minha lá, a drogaria Veneza. Lá em Cariacica, né? Antes da farmácia, você trabalhou também como funcionário? Trabalhei como balconista? funcionário 3 anos. 3 anos. E logo veio a Aí sacada de depois empreender. depois eu abri a farmácia, né? Lá antigamente você não tinha muito recurso, né? Eu me lembro que mandei fazer um balcãozinho de fórmica, né? E preenchi os espaços lá com caixa de papelão. Meu Deus. Cara, Olha, era o que eu tinha, né, sempre cara? naquele- Eu troquei um carro, tudo em medicamento, e comecei minha vida assim. e sempre naquele ponto lá em Cariacica? Não, Não, eu né? mudei lá no meu bairro, lá que você conhece muito, eu mudei 2 vezes de ponto, 3 vezes de ponto. Ah, sim. Até eu chegar onde eu tô hoje Aonde na você sede. tá hoje. Ah, legal. Então, hoje você, Braz, é empreendedor, Com certeza. Como nunca. presidente da Farms Rede de Diretor-presidente da Drogaria, rede. e pai? Pai, tem um filho de 20 anos, Quem é o filho? Luiz Henrique Magre. Casado? Não, solteiro. Você? Eu Casado? sou casado pela segunda vez. Aham. O meu filho é da meu primeiro casamento e a segunda esposa não tem filhos, nem a gente nem vai ter. Então, que bacana. Ela tem uma filha e eu também tenho um filho, nós fomos morar todos juntos e estamos muito felizes lá. Formamos a nova família. Isso Ah, aí. que bacana. Coisa Braz, linda. ó, é bom conhecer você, é bom que o público também conheça essa história muito bacana sua, de superação, e a gente vai, antes de mergulhar nela aí, vamos conhecer o Jefferson agora? Vamos? Vamos lá, vamos conhecer Jefferson um pouquinho. Jardim, o cara, É. Jefferson, fica à cara vontade, que eu cara. admiro muito. Bom, o Jefferson, né? CEO da Farms. Prazer também estar aqui com vocês. Já vai ser sucesso esse programa. Opa! Tô muito feliz de poder estar participando aqui. Lembrando você que está ouvindo aí, né? Ele vai se apresentar agora, mas não esquece de fazer a sua inscrição no YouTube, ativar o sininho para toda notificação de entrevista nova você ter acesso E aí. degustar o conhecimento que vai ser oferecido aqui, ó, na bandeja. Isso não aprende em Pode universidade, não, seguir, tá? Pode seguir, porque vai aprender muita coisa, principalmente hoje. Para mim está sendo um privilégio e também estar do lado do Braz, poxa, que presidente da rede tem uma história incrível e meu amigo, né? Além de tudo, meu amigo. E a gente tem crescido juntos aqui dentro da empresa. Temos avançado em muitas coisas muito bacanas. Bom, sou pai de 3 rapazes, 3 homens. Eu fiquei legal, cara. Quando eu vi que você estava com 3, ele falou, ele emendou igual eu também, tem 3. Eu falei assim, esse é bom mesmo. Eu tenho 3, cara. Eu tenho o Não tive essa coragem, não. Cara. Vitor Genaro, 27 anos, é farmacêutico. 27? 27 anos. Mas ele é mais velho que você. Você começou novinho, então, né? Rapaz, Como é que você me explica isso? É igual você aí, Que seu legal. tio aí, ó. Comecei os trabalhos bem cedo. Tem também o Felipe Augusto, que vai fazer 15 anos. E tem o Pedro, que tem 10 anos. E casado, muito bem casado. Esposa Tarciane. Somos casados aí há 12 anos, Olha que Que bacana. legal. certo? Bom, enfim, Contar um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou hoje como o CEO da rede da Farms, né? Rapaz, a história é longa, né? Eu vou tentar É, encurtar tenta o dar- máximo, né? História sempre Ouvi um enriquece, pouco fica à do vontade. início do Braz. Eu acho que todo mundo tem histórias muito interessantes para contar. O Braz foi boia fria, né? Então eu fui lajoteiro, né? Eu comecei carregando lajota dentro de uma cerâmica. Antes um pouco, a gente morava, eu sou do Rio, né? Sou carioca. E morava lá em Nilópolis, Baixada Fluminense. Minha família é toda de lá. Ainda tenho 2 irmãos que moram lá na nossa Pela União Química eu casa. trabalhei lá. Né? Em Nilópolis. Então. Era a minha área de atuação lá. E muito interessante que assim a gente vai revivendo a memória. Não sou muito bom de lembrar das coisas antigas, mas como a gente vai conversando, a gente acaba
vai se lembrando de muita coisa, mas minha primeira atividade como autônomo foi vendendo. E Olha que aí, bacana. assim, perdi meu pai muito cedo, eu tinha 8 anos de idade. E a minha mãe só se mudou do Rio para o Espírito Santo comigo, porque eu era o filho caçula, os outros já eram maiores de idade, já tinham suas atividades de trabalho lá. Mas de 9 para 10 anos, eu já senti uma necessidade, as coisas, eu falo que sempre no Rio de Janeiro as coisas são mais precoces. Tudo acontece muito rápido. A volumetria As crianças muito de lá são diferente. diferentes das crianças do restante do país. Eu né? concordo, Elas eu são concordo. muito mais desemboladas. E aí, de 9 para 10 anos, eu queria ganhar dinheiro de alguma forma e pedir para que minha mãe me ajudasse a comprar uns fogos de artifício. E no Rio, né, na nossa casa, se você olhasse assim, é o morro, né? E você via várias barraquinhas acesas de madeira. A gente pegava madeira de caixote, fazia uma casinha assim e puxava ali tipo um balãozinho, né, que você comprava nos fogos de artifício, botava uma vela, aquilo ficava aceso, que era o seu ponto de venda. Ah, Só que você olhava na rua inteira assim, tinham vários pontos de venda ali. E ali eu sentava ali, colocava preço nas coisas e começava a vender. E dava certo. Isso com 9 anos. 9 para 10 10 anos. anos, Já que tava ali. legal, Pô, cara. hoje em dia, pai e mãe tem até receio, fica com Sim. medo de deixar uma criança, principalmente numa idade dessa, minha filha nem, na rua, né? nem vai na escola dessa Meu idade filho ainda. também assim, a gente fica, né, cheio de dedos ali. Mas, e aí sim, aí depois a gente veio para Calçado, São José do Calçado. Interior do Espírito Interior, Santo, né? sul do Norte, estado. sul do estado. Eu vim para com 12 anos, 12 para 13 anos para Calçado. E ali a gente eu e a minha mãe, ela veio para perto da minha avó, outros tios que moravam ali também. Meus irmãos ficaram no Rio e eu vim embora. E enfim, aí daí é uma Não parou história mais de- longa, né, que passa por cerâmica. Eu já quis ser militar, porque meu irmão era da Marinha, então eu queria ser um oficial da Marinha, porque eu me inspirava nele. Acho que a vida é assim, né? Sim. Feita de inspirações, um vai inspirando o outro, e a gente sempre vai pegando aquilo Sim. que cada um tem de bom. Deve ser assim, precisa ser assim. E aí eu queria ser da área militar, queria ser um oficial. E aí acabei acontecendo algumas coisas na minha vida que eu fui parar, foi na cerâmica mesmo. Precisava sustentar a família e precisava colocar comida dentro de casa, né? E aí fui trabalhar na cerâmica. Ali eu ralei bastante um período, depois saí dali e tive uma oportunidade com vendas. Olha, Aí sim, vendas não mais de fogos de artifício, né, com a barraquinha, mas venda mesmo numa oportunidade que foi me dada pelo meu primo. Eu gosto sempre de destacar ele, o nome dele é Robson. E ele foi um cara, ele já tinha uma experiência na área, e ele me deu uma pasta para eu trabalhar na área de não medicamentos, na área da fome. Você já sabe, né, Santa Alex, Maria, como é que é? Santa Teresa. Como é que é a área da fome, né? A área da fome é aquela que ninguém quer pegar. Aí você fala, essa área tá sobrando. Mas você sabe a história da Zona da Fome? Não Não, eu vou te contar. Tinha um representante chamado Antônio, entendeu? No início da década de 90, que ele fazia esse setor. Só que ele saía de Santa Maria, ia trabalhar em Itaguaçu e Itarana, e ele tinha com ele que ele tinha que fazer o setor antes do almoço, porque senão ele ficava com muita fome. E ele não queria almoçar no setor para não perder tempo. Então ele atendia os clientes de Itaguaçu e Itarana, saindo de Santa Maria, e não almoçava. Ele saía cedo, fazia o setor, quando dava 4 horas ele voltava, e ele falou, não, aquele setor ali é o setor da Zona da Fome, que eu passo fome, mas eu não almoço, porque eu tenho que voltar. E isso tornou aquela localidade ali conhecida como Zona da Fome. Mas não porque não era infértil, porque não tinha riqueza, não tinha. Não, era simples assim. Ficou assim um adágio negativo, mas a história real da Zona da Fome se dá por causa dessa história. E depois foi ganhando outras conotações, né? Ah, sim. Não, claro que a gente não pode levar
ao pé da letra, né? Sim, O claro. bordão, enfim, criado. Mas foi ali que começou a minha escola, né? A minha escola na área comercial, minha escola na área da venda. Em qual empresa na época? Cara, nossa, eu comecei. Ó, foi assim, Eu comecei numa oportunidade que foi me dado pela antiga Ribeiro Cereais, que Pró depois veio se Ribeiro. tornar Pró Ribeiro. Hoje, Sim. infelizmente, não existe mais. Eu fiquei alguns meses na empresa, me surgiu uma oportunidade na Master, que era uma distribuidora lá de Contagem, Minas. E aí a Master estava abrindo o mercado. E aí me foi dada essa oportunidade. Por lá eu trabalhei por 4 anos. Fiz uma boa escola ali. A empresa ela não se firmou também. Teve que... Recuou depois das áreas abertas. Recuou para dentro de Minas. Hoje, acredito que tem operação dentro do Ceasa, lá em Belo Horizonte. Depois eu fui para a Supermix, que é uma outra empresa também de Contagem, em Minas. Por lá eu fiquei mais 2 anos. Depois desses 2 anos, eu passei mais 1 ano dentro de um projeto que era distribuição de produtos de materiais de limpeza pela Zamboni, Sim. que lá no Rio ainda, tudo lá no Rio, na área que eu fazia, ali no Norte Fluminense. E depois me voltou, vamos dizer assim, a primeira oportunidade. Eu estava saindo da Zamboni e me veio a oportunidade na Ribeiro de novo. Aí já Pró Ribeiro. E eu fiquei ainda na venda na Ribeiro por 2 anos. Aí foi a Pró Ribeiro quem enxergou, que viu em mim uma oportunidade de fazer gestão de equipe, gestão de pessoas. E aí eu que já morava há muitos anos no Espírito Santo, mas sempre fiz a divisa, sempre trabalhei no estado do Rio. Pela primeira vez eu tinha uma oportunidade de realmente atuar no Espírito Santo e aí com gestão de equipes. Engraçado que Deus vai fazendo as coisas, né? Vai escrevendo certo por linhas tortas, né? Uma escola imensa. Eu costumo dizer que a gente A só, rua eu costumo ensina dizer muito. que a gente Né? só entende hoje quando o amanhã chega, né? Então, A rua é uma escola infinita, né? A venda é uma escola que você aprende tudo. Você pode ficar muito bom, como também pode ficar muito ruim. Ela ensina coisas positivas e coisas muito negativas também. O filtro está na tua mão. Mas já lidei com os melhores, acredito, com os melhores representantes, os melhores concorrentes do mercado naquela época, e que me ajudou a crescer bastante, me formar como pessoa, como profissional. E sempre tive isso comigo, que enquanto eu estivesse atendendo pessoas, atendendo clientes, eu queria ser o melhor. E quando eu tive a oportunidade para fazer gestão de pessoas, queria que também as pessoas que estavam comigo fizessem sempre o seu melhor e se destacassem, fosse o melhor. Eu nunca gostei de anonimato, não porque eu quisesse me vangloriar em alguma coisa, mas eu sempre quis uma posição de destaque exatamente porque quando você está em destaque, seu trabalho está aparecendo. Você está conseguindo mostrar aquilo que você foi contratado para fazer e para executar. E aí foram 11 anos na venda e 16 anos na gestão de pessoas. Ao total, são 27 anos de mercado em que você fica 11 anos vendendo e 16 anos, aí já inclui a farm junto, né? Se a gente for separar certinho entre farms e o mercado, o varejo que eu trabalhei, a distribuição que eu trabalhei, 22 anos na distribuição, 5 anos na farms, desde 2018 até hoje. É que isso. massa. Que legal. Que massa, que história linda, né? Sobe a vinhetinha. Palmas para esses dois. Eita! Então, gente, olha só. Para nós aqui é um prazer imenso receber vocês aqui e a gente queria falar dessa rede, né? Que é a Farms. A Farms, rede de drogarias e farmácias, né? Do Espírito Santo. Toda história ela tem um começo, né? E é muito pertinente, né? A gente tá aqui com o CEO da empresa, tá aqui com o presidente, o fundador da Rede Farms. E a gente queria ouvir um pouquinho, você que lá de trás sabe de tudo que aconteceu, sabe como aconteceu. Da onde saiu esse projeto Farms? Conta pra gente, Braz. Com prazer. Mas olha só, falar da Farms hoje é muito gratificante, é prazeroso. Às vezes eu me emociono quando eu falo da Farms. Falar da Farms é falar de uma rede que em 2018
tinha uma estrutura física de 700 metros quadrados e hoje tem uma estrutura de 3.500 metros quadrados. A Farms tinha 22 funcionários em 2018. Hoje a Farms tem 90 funcionários. Isso a associação, né? A cooperativa, tudo entre junto, cooperativa, associação e cooperativa. Uhum. A Farms tinha 120 associados em 2018, hoje tem acho que 212 lojas de portas abertas e mais algumas. Já romperam as 200 lojas? Já. Bacana, bacana. Espírito Santo só? Só Espírito Santo. Ah, sim. Uma rede que faturava lá 200 milhões anuais, hoje vai chegar a uma cifra de meio bi anual. Então é um case de sucesso sem sombra de dúvida, mas vamos voltar lá atrás no tempo. Não foi só sucesso, Porque o caminho, para chegar no sucesso, né? Tem história, tem muito trabalho, tem muita força de vontade. Não foi fácil chegar até aqui. Lá pelo ano de 1995, por aí, estava chegando o associativismo aqui no estado. Muitos não sabem, mas veio através de um cara de Brasília, no qual eu admirava muito na época. Ele chegou aqui, né? Eu acho que ele nem existe mais, a gente pode falar o nome dele, né? Não, João Batista. João Batista. Alex gosta dos detalhes, rapaz. Eu lembro Cara, dessa história. Negão. Mas vamos lá. Ele foi muito bom. Aquele cara era fora de sério. Cara visionário, entendeu? O cara chegou aqui e revolucionou o nosso mercado. Paralelo a ele, tinha um outro pessoal aí de farmácias que também começaram a se unir para formar uma rede, que era a Rede Farms. Ah, sim. Eu, por exemplo, comecei na Big Pharma. Hoje, só para deixar claro, hoje é Farms, Rede de farmácia. Rede de farmácia, né? Naquela era época era Rede Farms, né? Exatamente. Certo. E aí, como começava, né? Ligava, olha, nós estamos juntando aqui para formar uma rede. Tinha uma rede local aqui que estava crescendo muito e estava incomodando, né? Crescendo em tamanho, em número de lojas, né? Em estrutura física de espaço lá interno, né? Capilarizando, né? Tinha uma em cada município. Começou a diversificar, né, o mix de produtos, né? E o Independente ficava lá, né? Como eu, né, com aquele balcãozinho tradicional. Enfim, e começava a ligar um pro outro. A gente estava juntando aqui para formar uma rede para a gente comprar melhor, porque a rede local aqui, né? Posso até falar o nome, né? Pode. Vamos falar o nome, é Santa Lúcia, né? Santa Lúcia, na época lá. Ela era diferente, né? Porque ela era dona, era uma empresa de propriedade única, né? Exatamente, apenas de uma rede. E o crescimento dela estava exponencial naquele período ali, né? Exatamente, ela tinha todas as PBMs, coisa impossível com a drogaria, como a minha na época, né? Consegui, né? Mesmo porque não tinha estrutura, a indústria também não acreditava. E assim, voltando lá, e foi eu ligando, a gente fazia reunião na loja do colega. Tanto uma rede como a outra. A gente começava a ligar, olha, eu entrei para a rede tal, vamos também. Né? Cada um ligava, conhecia e fomos juntando. Nessa época que você está falando do associativismo, veio a Big Pharma, né? Você está falando dessa rede, né? A Big Pharma, né? Exatamente. Mas existia a Big Pharma, existia a Farm já? E depois também, logo depois, a Globo Pharma. Ah, sim. As três redes começaram assim, simultaneamente. A Globo Pharma foi logo depois, mas a Farms e a Big Pharma, na qual eu comecei, elas começaram praticamente juntas. Uhum. Você começou na Big Pharma? Comecei na Big Pharma. Ah, tá. Então você... Eu e a maioria hoje a maioria não, né? O pessoal que reestruturou a Farms veio da Big Pharma. Uhum. O cara da Big Pharma, que é o saudoso João Batista. Que eu não sei onde é que ele tá. É um cara que eu aprendi muito com ele, um cara muito visionário, mas ele tinha um olho muito grande, né? Ele não pensava no coletivo, o que isso aí é o fim da picada para qualquer tipo de associação, associativismo. Uhum. E tudo que ele fazia, ele pegava lá para ele, entendeu? E dava talvez o que sobrava para nós, né? Ele dava treinamento para gente,
e a coisa não foi para frente. Eu lembro que nessa ocasião era muito bom, era um cara diferenciado do mercado, realmente que ele trouxe conteúdos pertinentes Muito. de expansão para aquelas farmácias independentes que foi valiosíssimos. Ele né? era muito bom em oratória, ele sabia muito do mercado. A Rede Gazeta convidou ele para fazer várias palestras lá. O cara era bom, entendeu? Eu lembro que a Big Pharma foi uma pioneira, o Jefferson, sabia disso, em sortear carro, moto. Fazia aquelas passeatas na rua, né? E Cara, não o cara- não era para o dono da farmácia, era para o cliente daquela, exatamente. daquela O rede. cara entendeu? colocava a gente, cara, para um sábado à tarde para fazer carreata, soltando Sim, foguete para os eu lembro fora, dessas entendeu? carreatas. Eu lembro. Eu lembro que eles Era daram mal muito barato, na palhos, verdade, né? palhos, que era carro do momento, e botava naqueles cegonheiros lá, meu irmão, e era um negócio- fazia barulho. Então a gente conseguia, né, alguma ajuda da indústria, distribuição, mas muito tímida, né, vamos dizer assim, né? E paralelo a isso, a Farms também caminhava, né? Da mesma maneira, não tão talvez agressiva como a Big Pharma, Uhum. mas ela caminhava, né? E tinha bastante associados de um lado tanto como de outro, né? De um da Big Pharma quanto da Farms. Uhum. E só que tinha muitos atritos, né? No caso da Big Pharma lá no caso com o gestor lá, o detentor da marca, né? Acabou. Aí Big Pharma. acabou, nós resolvemos sair lá, todo mundo discutimos lá, né? Não chegamos num acordo e todo mundo pegou e saiu da Big Pharma, mas a gente tinha a intenção de fundar uma outra bandeira. Uhum. Aí, em conversação com o pessoal da Farms, E na nessa época só pra era entender, todos saíram da Big Todos. Pharma? Não ficou ninguém Dissolveu. mais. dissolveu uma a rede confusão. porque o João Batista ele estava dando muito desperto, né? E estava ficando com os João lucros Batista pra é nosso ele. amigo, tá? Amigão. A gente Só que admira. você é bom aí, tá? Eu aprendi muito com ele, né? Eu devo muita coisa a ele, né? Que ele foi, por exemplo, o cara primeiro que falou de mercado para mim, que falou de propaganda, de marketing, Uhum. de merchan, né? Foi o primeiro cara que falou. Que eu, Ele da tinha a boca ideia, dele, né? Ele tinha a ideia consolidada, né? Ele convencia. Ele era Sim. o cara era bom, entendeu? Deve ser ainda, né? Eu não sei. Mas aí acabou esse projeto Big Pharma e vocês se Acabou viram porque órfãos, nós é não assim? ele queria impor, né? E a gente não aceitou lá e dissolvemos, né? E vamos fundar uma rede para nós e a gente tinha lá umas E nesse momento que lideranças. acabou a Big Pharma, vocês falaram assim, agora eu tô sem papai, sem mamãe, como é que eu vou... Não, a gente estava decidido a criar outra bandeira e continuar. Mas aí, em conversação com as lideranças da Rede Farms, nós chegamos a um acordo. Ah, desculpa fazer essa pergunta, a Rede Farms naquela época consistia em algum que hoje está no segmento com vocês? As lideranças da Rede Farms, nenhum né, tá Brian? hoje, nenhum. Todos, não tem mais ninguém da... Aham. Aliás, minto, tem sim. Tem o Daniel Marchioli, Daniel Marchiori. O irmão dele na época, o Tarcísio. Tarcísio também. Ele, eu acho que só ele- tem o Daniel Marchioli. Eu acho que não tem mais ninguém. Helder Gasparazzo, né? Não, é o Não, da não. Big Pharma. Ah, Só tem que eu me lembro o Daniel Marchioli. Eu acho que é só ele mesmo. ah. Não, o Geraldo Schaefer. Schaefer, de Vai Campo Grande. aparecendo, tá vendo? Vai, A gente vai puxando na ficando- mente. Mas são pouquíssimos, entendeu? História. Aí, em conversação, nós... Fizeram um joy venture, né? Se Exato, nosso agregaram grupo ali. lá que abandonou, lá debandou da Os Big- desertados aí desertados. encontraram. Fomos tudo para Farms. Cara, a Farms, nós somos em 48 lojas associadas. Naquela Acho que- época, né? associada mais umas 60 lojas por aí. Aham. E a Farms tinha mais acho que uns 80 lojas lá nela, lá, mas assim, a coisa tudo desorganizado. Como a gente não tinha ferramenta de gestão na época, tem gente que nem era informatizado. Na Farms não tinha a figura de um João Batista naquela época. Hoje não tinha, né? Não tinha. Sim. Tinha umas lideranças lá que se destacavam, mas Aham. bem aquém digamos assim, da capacidade do João Batista de liderar, de um grupo, entendeu? Aí, Mas você já via a necessidade que tinha que unidos era mais fácil, né? com Gente certeza, né? junto, mas a gente No separado. começo, a gente começou, a ideia era comprar melhor, né? Para tentar Aumentar a liquidez, aumentar a Exatamente. rentabilidade, né? concorrer com a rede local aqui, que estava se destacando.
E nós ficamos aqui, quando a gente unimos lá com a Farms, ficou aquele monte de farmácia. Cara, a gente achou que, nossa, agora nós vamos arrebentar, né? E o mercado ficou sabendo e houve interesse de mais farmácias se associarem, a gente associar. aceitava. Eu Só que não lembro- tinha, eu lembro que todo bem mundo, que- poxa, eu vou entrar agora, o negócio, eles cresceram, são 100 e tantas lojas. E todas elas com a placa muito bonita, bem Tinha lá, eu definida, lembro lá né? no meio lá da bandeira lá da loja lá, da fachada, né, da placa da loja, tinha lá um nome, lá, o logo da Farms, Rede Farms, Uhum. e embaixo o nome da loja, todo tamanho, né, com telefone. Era isso mesmo. Era assim que funcionava, né, e aquele nome ali tinha muitos proprietários de farmácia que não queria tirar o Tirar o nome dele nome. da bandeira, que isso aqui é meu pai que colocou, tinha tanta história, que esse nome aqui tem tradição na família. Pelo que eu tô vendo, a quantidade não era sinônimo de qualidade, né? porque vocês já Cara, começaram a ver aí que o já pessoal começou, muita entrou, gente já ia aí- pensar diferente. Aí né? a gente achava lá, né? Nós, as lideranças lá, né? Achava que a gente ia ficar. Nossa, agora nós estamos bem, nós ficamos ricos. Nós não ficamos uma rede grande, uma rede assim com potencial. Nós nos tornamos um pobre grande, cara. Foi exatamente o contrário. Aí ficou um pobre grande, aquele monte de farmácia sem rumo, sem destino, sem Cada um noção de fazia o que nada, pra fazer o queria, que né? queria, não tinha Direcionamento. regras. Mas vocês sabiam que vocês tinham algo que já estava na frente, vocês tinham união, né? Tipo, por mais que desorganizado que fosse, vocês já tinham bolado aí um nome, né? Mas tinha desavença. Um grupo lá, né? Nosso grupo lá, às vezes não concordava com deles. Toda reunião que fazia tinha discussões calorosas. E a gente ia remando, cara, desse jeito. Aí teve... A indústria não enxergava a gente como uma rede. Nós penamos para a indústria enxergar a gente como uma rede. E a indústria nunca não via, porque é tudo desorganizado. Como é que ela ia fazer uma ação lá na nossa Entendo. rede, entendeu? Não tinha Entendo. como. É, Todo mundo desorganizado, cada um puxava para um lado. É. Não tinha aquela união, né? hoje, Como a gente tem hoje. hoje, Marcos, quando a gente fala a indústria não vinha, é porque o primeiro ponto de partida é lastro, né? Hoje, um associativismo que eu falo, né? Que eu vejo que tem uma hegemonia muito boa, uma organização muito bacana, que é a Rede Farms, e ele só passou a ser assistido e visto de uma maneira bem bacana a partir do momento que a Rede Farms tomou realmente rédea dos pensamentos comerciais, né? Tipo assim, quando o pessoal entendeu, tipo assim, eu não posso ter síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Vocês identificaram que era necessário fazer uma inflexão, parar e falar, não, vamos organizar? Quem ficar vai ter que andar na regra. Vocês tiveram esse tempo que vocês chegaram nesse denominador comum? E em algum como momento? tivemos, cara, e como tivemos. A mudança mesmo, né? Começou quando teve lá a diretoria da Farms, era a da Farms, não da Big Pharma. Uhum. Então teve eleição para diretoria. E como tinha lá umas divergências de opiniões e de ideias, né? Certo. Nós da Big Pharma fizemos uma chapa. E concorremos com a chapa atual que estava na Farms. Ah, entendi. A galera que veio da Big Pharma montou uma chapa, Uhum. no qual também eu estava na chapa. Já virou uma política, né? Exatamente. Já Aí virou já um começou a dar partidário, problema aí, negócio. cara. Houve uma pequena rixa lá. E quando teve as eleições, nós ganhamos a eleição. A diretoria, que a galera que veio da Big Pharma ganhou as eleições, né? Para ser lá os novos diretores da rede. Uhum. Aí começou os problemas de fato, né? Houve muita insatisfação de alguns. Alguns abandonaram a rede, porque era muito desorganizada. É igual briga de síndico, né, Gerson? Já viu já no Mas prédio? o bom, Um cara, apoia que outro apoia outro, é um problema Mas o isso aí. bom- Sofre todo mundo. Né? Mas o que foi de bom nisso é que essa foi a única eleição para diretoria que houve na Farms.
em toda a sua história até hoje. Nos seus É 26 mesmo? anos. A primeira e única? A única eleição que teve disputa, perdão. Sim. Depois teve houve, disputa, mas teve duas havia chapas. consenso. Havia consenso. Sempre Há chapa consenso, única. né? Exatamente. Sei. Que teve Que ele legal, cara. corrigindo aqui, né? Que teve eleições e disputa, duas chapas O disputando. trabalho começa a acontecer. Sim. Aí a gente começou a trabalhar de fato, né? Aí Gente, para quem tá ouvindo a gente aí, quando a gente fala de associativismo, né, eu sei que pode gerar uma dúvida aí no seu coração, eu vou deixar vocês entendendo de uma maneira melhor. Associativismo nada mais é do que uma união de vários empreendedores, empresários do segmento varejo de farmácia, que decidiram se unir, montar uma marca forte com autoridade para facilitar uma série de fatores que são pertinentes ao seu dia a dia. Comprar melhor, vender melhor, ter um layout de marca, valorizar a propaganda, marketing. E eles, sendo independentes, eles se juntam, se fundem para ter um propósito único de crescimento e também ter a nomenclatura de uma rede, né? Porque eu gosto de fazer esse paradoxo, bom. porque tem muita gente que não sabe o que é uma rede. Resumiu né? bem. isso aí, Pode pessoal. até subir as palmas para você. Vinheta E pra aí? mim, vamos lá. Isso Daqui aí. a pouco é você que vai falar isso, hein? É isso aí, pessoal. Para complementar aqui, o associativismo, ele existe desde a época do Homem das Cavernas. Vocês sabiam disso? Não, sabia não. Sim. Então, Aí não, Brasil. Eu sei que você Não, tá cara. com cabelo branco aí, mas nem tanto, né? A primeira associação que surgiu na Terra foi lá na Idade da Pedra, cara, pelos Homens da Caverna. Rapaz. Eu vou te contar, é rapidinho. Os homens da primeira associação que existiu, ela tinha nome, Associação para Caçar Mamute. Olha só, como é que você sabe disso? É porque o Homem da Caverna ele se alimentava, né, de caça e o mamute lá, que é o aquele interesse em comum elefante da lá época, né? pré-histórico, né, cara? Eles viam um negócio daquele, os olhos deles brilhavam, né? Eles tinham que matar aquele bicho de todo tamanho. Pra comer Eles o não ter resto do carne ano, pra né? comer o resto do ano. Aí o que eles faziam? Como é que eles iam caçar um Homem das Cavernas pequeno e derrubar um mamute, um elefante gigantesco? Aí juntavam lá todo mundo lá, Pra com derrubar o paus mamute. e pedra para levar o mamute para o precipício e conduzi-lo lá para ele cair no precipício e morrer. Então eles se juntavam para levar o mamute Meu até Deus o do precipício céu. para cair. Aí, Ó, Última aula de Está- história foi aqui está- agora com o Braz. E olha o paralelo, tá Braz. Olha só. instaurado aí. Você que é independente, como é que vai fazer para juntar para pegar o mamute, hein? sozinho, mas Pega a difícil, visão. tá? Sozinho não dá para pegar o mamute, Sozinho. não. Isso aí, foi É, criada se a é que primeira vocês nos associação entendem. da Terra, foi associação para caçar mamute. É, Nós isso. vamos que voltar legal. lá na nossa... Que legal, Braz. Rapaz, muito bacana. Você simplesmente arrasou na analogia. Não. Nós vamos voltar lá. Né? Quando foi a nova diretoria tomou posse, né? A gente ainda ficou lá, tinha lá umas 30 lojas por aí, maioria sem compromisso. Foi onde a gente começou realmente a mudar para melhor, porque veio a filiação na FEBRAFAR, nossa federação lá, lá de São Paulo lá. Sim. Que tinha umas ferramentas de gestão, né, que davam um suporte para nós, que nos aproximou da indústria na época. Tudo assim ao nosso... É o Tamásio, né? Que toca lá. Edson Tamás. Ele fundador da FEBRAFAR e até hoje. Hoje, Hoje ele está lá na condução lá da federação. um case de sucesso, né? Aí a gente foi apresentado, né, a indústria e começamos a fazer algumas ações assim, bem tímidas, mas do jeito que a indústria podia, começou a ajudar, começou a fazer algumas parcerias. Mas mesmo assim, tinha muito associado que não tinha compromisso, né? A gente queria, sempre lá desde o começo, queria tirar o nome. Esse é um dos drogaria, problemas, né? que deixar só a bandeira Drogaria da Dom rede. Pedro, drogaria não sei o quê, Botafogo. Aí vinha aquela situação que eu comentei aqui. O nome foi meu pai que colocou, né? Esse nome aí todo mundo no bairro conhece. Não quero tirar a drogaria do seu Pedro, a farmácia do bairro, os nomes que tem lá, né? É o cara que queria ser uma rede com o nome da farmácia dele. E né? não queria abrir mão, entendeu?
Inclusive São as tinha, regras. tinha associados que tinha, me lembro, tinha 8 lojas na rede e não queria tirar o Mudar nome da o rede nome. dele. E hoje em dia não estão no mercado mais, né? Tinha 3 grupos lá na época lá. Acho que 2 com 8 lojas, 1 com 5, não estão no mercado mais. Você já Saíram há contou muito isso, tempo, né, Braz? A cara. maioria, ou se não todos daquela época, que Não tinham estão. tanto amor, tanto A bandeira, apego ao seu nome, nome. ao próprio nome, não estão mais no mercado. Então, e não, Pô, isso é desculpa aí isso, eu pera aí, falar isso pros aí co- isso aí é muito importante falar ser para os falado, colegas né? aí que estão nos ouvindo aí, os proprietários de farmácia, que nome, desculpa aí, não vale nada. Exemplo a minha loja, que eu mudei de nome 3 vezes, cada vez que eu colocava um nome lá diferente, eu crescia. Porque você é muito só assimilar, né? Você tem um nome com várias farmácias com nome, né? Uhum. Olha só a proporção que você pode fazer um marketing em torno do seu nome, da bandeira. Hoje, quanto é que vale essa marca Farms? Quanto que vale? Não tem. É difícil a gente Você vê uma monetizar coisa. isso. E se tivesse né? lá, Difícil. por exemplo, lá, a farmácia do Brás, lá de baixo lá? Aí. Não, entendeu? Então, o nome não vale nada, entendeu? Que tem 10 anos, tem 100 anos, desde a família está lá dos antepassados. Não vale. Você pode colocar um nome forte que você vai você vai crescer, né? Você vai ficar mais conhecido ainda, porque está na mídia, né? A marca lá, geralmente, das redes está na mídia. Entendi. E nós começamos a fazer intercâmbio lá, né? Através da Febrafar, nós visitamos... Começaram a ter aquele network com associações no Brasil inteiro Exatamente, que são... começamos a visitar associações como a nossa, aprender um pouco com eles, implantar aqui. E nós chegamos lá a um ponto lá que tinha um grupo lá realmente que queria fazer a coisa acontecer, mas tinha um monte de farmácia sem compromisso. Nós começamos a subir o sarrafo, né? Fazer valer as regras, né? Que tem um estatuto, ou a pessoa... Se aderia, né? Ele mudava a noite da loja, colocava as cores da bandeira, ou ele estava fora. Trabalhava em kart, trabalhava negociação. Exatamente, ou ele estava fora. Então, quem não tinha compromisso, ele peneirou. E você sabe quantas lojas nós voltamos para começar? Não. Cara, nós chegamos a 60 lojas. Ou seja, 100 e poucas... 60 lojas, mas 60... farmácia comprometida, que estava lá já desde o começo. Falando a mesma língua, exatamente, né? Que acreditavam na força lá do coletivo, que sabia que... E que valorizava a marca exatamente, Farms, né? que queriam trabalhar, né? Que se doavam. Principalmente lá quem estava lá, os diretores lá, os colegas lá, que a gente não media esforço, estava sempre em reunião, viajava. Uhum. E começamos ali a um crescimento aí com pessoas só comprometidas. Aí foram entrando pessoas, a gente chamou pessoas que saíram por causa de não acreditar mais para desavenças, convidamos colegas lá, vamos voltar, o negócio agora tá bom. Porque nessa história, né, a gente perde pessoas boas por causa de maus exemplos, né? Então a gente foi convidar os colegas bons que saíram, né? Você tá aqui, alguns aqui, o Geraldo Schaefer, o Marcelo Frias. Falando nisso, braço, viu, Geraldinho Schaefer? Te amo de coração, viu, alemão? Gente boa, gosto muito dele. Foi uma das lideranças lá da Farms. Ele hoje, né, tá descansando, deixou um herdeiro lá, né? O genro dele. Genro dele lá. Ele agora tá só quer saber né? de sítio. Só. Falando nisso, Geraldinho, chama a gente para comer um churrasco lá, né? Poxa, o Geraldo é delegado. Só depois da assinatura dele que acontece alguma coisa nessa vida. Ele é fera. É isso mesmo. Aí, pode falar. Eu tô aqui como se eu tivesse como se eu tivesse representando os donos de farmácia independente. Eu sou farmacêutico também. Legal. Foi uma das coisas que motivou a gente a caminhar com esse projeto. É admiração. E a gente escuta uma história dessa aí. Acho que eu posso falar, você mesmo que disse, um ex-boia fria. Você vê a resiliência do cara, né? Assim, no início, as coisas ficaram difíceis, ele acreditou numa pessoa e acabou que não foi o que ele esperava, mas ele teve resiliência e ele teve atitude, né, Alex? De ir junto, né? E nesse eu imagino que tenha custado para você. E eu vi que não para de evoluir. A prova disso, ó, trouxe uma mente de um rapaz, né, com pensamento para dar uma girada. Depois você vai poder falar melhor como se deu a sua chegada na Vai, por que uma rede que já estava crescendo tanto vai atrás de mentes novas com ideias novas.
Então, assim, você que é dono de farmácia independente, que às vezes a gente fica apreensivo quando chega esses mamutes que o Brás bem falou aqui, perto da gente, a gente aprender com os caras desse aqui, que vieram aqui humildemente distribuir uma coisa, eles já estão consolidados, mas continua buscando, continua querendo mais. Aí, ó, chegou o Jefferson, pode falar como é que se deu depois a sua chegada, por que que algo já estava estruturado, qual a necessidade, né, de você trazer mais cabeças pensantes para agregar, para o que que levou? Tá na minha vez, então? Olha, depois a gente vai Sim, voltar no gente, resto da a gente história volta lá aqui e do Brás. grava. Hein? Bate-bola. É né? ping-pong, a gente já ping-pong. entra num aqui. Bom, eu já era fornecedor da Farms, né? Já atendia ali a rede já há alguns anos. Estava no papel de atender todos os empresários, todos os associados, e tinha a minha equipe que atuava no campo com eles, né? Então, todo mundo da Farms, ou todo mundo acho que seria um exagero, a Farms sempre foi grande. Mas uma boa parte, ou os principais empresários naquele momento da Farms, conheciam o trabalho que eu fazia. Mas eu conto isso, já contei isso em outro momento. Eu sempre gostei de enraizar, eu sempre gostei de criar histórias aonde eu passei. Eu sempre quis fazer carreira em todos os lugares que eu trabalhei. Em alguns momentos elas foram interrompidas, não pela minha vontade, né, mas circunstâncias, momentos, sejam elas empresas passando por alguns outros problemas, ou simplesmente os planos ali, eles pararam de se encontrar, e aí a gente não conseguiu dar sequência. A empresa que eu trabalhava anterior à Farms, eu fazia a gestão dessa empresa na área em que eu atuava, na região que eu atuava. Ali era o meu plano de crescer dentro dela. Eu queria fazer história ali e me sentia preparado depois de 22 anos de história. Eu estava prestes a completar meus 40 anos, né? E aí eu falei, meu Deus, estou chegando nos 40, né? 45 hoje. Nem parece, né? Rapaz, eu tava vendo isso aqui agora. Nem parece, mas a barba branca já está me condenando. Parece que tem mais, na verdade. Mas eu tinha uma vontade muito grande de crescer, de avançar mais na empresa, e acreditava que toda a minha experiência e os meus bons resultados me fizessem subir mais um degrau, porque a empresa tinha ali a sua escala ainda para poder crescer. Mas aquele momento em que eu queria não era o momento que a empresa poderia me ofertar. E isso foi muito claro, foi muito verdadeiro, foi muito transparente entre o meu gestor direto e eu e a própria empresa, a diretoria da empresa naquele momento. E a partir dali, como a gente não conseguiu avançar naquilo, eu também fui muito sincero em dizer, olha, então eu vou me abrir para o mercado. Volto a falar, então eu estou completando meus 40 anos, a galera aí que está chegando perto dos 40. Diz que a vida só começa aos 40, estou começando a entender que é verdade. Então, mas existe um ponto importante que eu valorizo muito, né? Tem como você crescer aonde você está. Tem como. Se a empresa te oferece essa oportunidade, vai buscar até o último degrau. Vai buscar. Porque esse precisa ser o papel. Às vezes hoje, nos dias de hoje, as pessoas têm uma raiz muito, muito superficial, né? E a qualquer vento acabam saindo, desligando, trocando de casa, mudando, enfim. Eu acredito muito nisso, nas histórias contadas, no legado que você deixa, nos profissionais que crescem, que antes, né, o Brás tem a sua história, eu tenho a minha, e hoje estão em outros patamares aí profissionais. Mas então eu queria muito crescer e avançar, e ali não consegui. Falei, olha, eu vou me abrir para o mercado. E então, assim, quando eu falei, vou me abrir ao mercado, então eu quis mirar nas coisas que me interessavam, né? Então eu falei assim, são 22 anos de história, 22 anos de distribuição, eu acredito que cumpri bem com o meu papel. Perfeito. Então agora, se eu não consigo mais avançar aqui, eu quero buscar uma oportunidade que seja diferente daquilo que eu já vivi. E é bom que esse inconformismo é muito interessante, né? A pessoa quando chega, né, nesse feeling de entender que existe uma história,
e ela não se rende ao comodismo, porque são escolhas a ser feitas, sabe, Marcos? Sim. Sabe, Brian? O Jefferson podia muito bem, você não pode me dar agora, não, tudo bem, eu vou ficando aqui, vou fazer meu papel, não, mas ele, no momento, em um mindset, a mudança de mente, ele falou assim, eu vou buscar um novo caminho, né? É isso aí, eu poderia muito bem, seria muito mais fácil para mim procurar mais um distribuidor, mais um outro distribuidor. Mas eu falei assim, não, eu vou para a indústria farmacêutica, ou vou para a indústria, né? Para a indústria, enfim, não farmacêutica. Ou eu vou inverter o meu papel, eu vou para dentro de uma rede. E dentro dessa rede de farmácias, até pela experiência que eu adquiri nos últimos anos, trabalhando muito focado, a Farms estava ali no meu radar. Então, assim, você falou assim, poxa, a Farms, a diretoria abriu a mente para trazer, mesmo já sendo grande, trouxe, eu falo que foi um encontro de pessoas que estavam se procurando há muito tempo. Né? Porque eu fui... O famoso fome com vontade de comer? Isso. Então tá. Nessa abertura de mercado, essa procura, eu fui procurar a Farms. Certo que eu comecei por alguns caminhos, e além dos processos que eu já estava participando em outras casas, eu comecei a conversar com a Farms. E dentro do que eu comecei a conversar com a Farms, como todo bom associativismo, ela vai fazendo as costuras necessárias, né, para conversar, para que não chegue mais naquele processo antigo, né, de todo mundo se degladiar ali, aquela confusão, mas sempre com o propósito de acreditar que é possível você ainda evoluir mais, melhorar. A gente começou um bate-papo. Isso que é interessante que o Geraldo é o delegado, né? Vai chegar nele. A gente começou a conversar, comecei a conversar com o diretor, comecei a conversar com 2, com 3. Só para me entender, foi necessário em algum momento do seu percurso profissional sair dessa zona de conforto, né? Sem dúvida. Porque estava muito... Não é que... Talvez você não tinha aquilo que você queria naquele momento, mas não é que estava ruim, você queria melhor. Então, para você mudar, você teve que sair aí de uma zona de conforto, né? Volta a falar, né? Toda a nossa vida ela é feita de várias inspirações. Como o Brás contou a história lá do mamute, eu vou contar a história da vaquinha. Eu aprendi essa com um amigo meu, que também já me inspirou muito na vida. Que o cara só tinha uma vaquinha para ele poder tirar todos os dias o leite da família. E aí ele falava, caramba, o que vai ser de mim se eu perder essa vaquinha? O que vai ser de mim, da minha família, se eu perder essa vaquinha? Só que aí, um belo dia, a vaquinha caiu do barranco. E aí a vaquinha não conseguiu mais produzir. E aí aquele cara tinha que se virar. Ele a vaquinha dava o leite, né? Dava o queijo, dava um monte de coisa. Sustentava a família. E aí aquela vaquinha um dia caiu do barranco. E agora? Então, às vezes na vida é isso. Você precisa empurrar a vaquinha para o barranco afora para você sair daquela visão superficial ainda, não tão ampla, para você dar passos na vida. E aí, como eu já conhecia bastante as redes em si, né, não só a Farms, eu atendia todo o varejo farma, independente ou redes, eu sabia do potencial da Farms. Eu sabia exatamente o que a Farms poderia alcançar. Só que era eu só, né, que sabia. Né? E não sei se o Braz vai se recordar disso. E eles falaram comigo assim, cara, você monta um projeto porque você está conversando algumas coisas que você acredita que a gente poderia alcançar e tudo mais. Monta um projeto para nós. Eu falei, eu monto perfeitamente, monto um projeto para vocês. E aí falei assim, eu vou dizer para vocês exatamente o que a gente tem condições de fazer aqui dentro da empresa. E aí apresentei um projeto para eles. Aí eles falaram, rapaz, você apresenta esse projeto para mais um grupo aqui? Falei, apresento também. Até que um dia nós fomos almoçar ali na Lindenberg, naquele restaurante Sabor Brasil ali. E aí falou, rapaz, a gente precisa que você converse um pouco com o Geraldo.
delegado. É o delegado. O delegado chegou lá, ouviu um pouco do que eu falei, falei, rapaz, você acredita nisso mesmo? Eu falei, acredito. Não, eu tenho convicção, porque a Farm sempre foi grande. Eu acredito que estou contribuindo numa etapa, numa outra etapa da empresa e trazendo também novos resultados junto com todo o nosso time. Mas a Farm já era muito grande. Ela se tornou gigante agora e tem muito potencial para muito mais, com certeza. E mas a só gente abrindo se um parênteses encontrou aqui, ali. Parabéns pelo evento de vocês. Foi um evento fantástico. O Iter Farms foi muito bacana. Vocês a cada ano se superam aí nesse projeto. E é um projeto de dupla face, né? A face do cliente, face do fornecedor. Todo mundo satisfeito e feliz aí com o negócio. Parabéns aí, tá? Todo mundo ganhando. Eu acredito que é uma das essências da Farms. A Farms não faz negócio só para ela se beneficiar. Se fosse para isso, eu acho que perderia o sentido do associativismo. Precisa ser bom para todo mundo, precisa fazer o empresário crescer, precisa gerar rentabilidade para as empresas, precisa gerar competitividade no mercado para que os clientes consumidores possam economizar e precisa gerar bons negócios com os nossos fornecedores, que precisam crescer junto com a gente. E aí, nesse elo, nessa conversa, a gente conseguiu chegar a um consenso. Você é o delegado, você é o chefe. E Chefe, aí já chefe, estava eu não a sabia turma que era toda envolvida e todos eles acreditaram, e apoiaram, com certeza, e a gente veio desenvolvendo um trabalho, né? E aí o Braz tá bem pra caramba dos números, eu sabia que você tava com os números na ponta da língua assim, já veio contar bastante números e resultados que a gente veio construindo, estruturando muito mais a empresa passou por um segundo processo de estruturação de pessoas, de setores, de áreas, de profissionais. A gente sempre teve ferramentas, mas talvez não usava da forma que deveria usar. Uma das vantagens da Farms por pertencer a uma grande federação de farmácias, a gente tem muita tecnologia ao nosso favor, além de outras que hoje a gente já até desenvolve nossas próprias ferramentas aí. Conhecimento, análise, né? Acompanhamento. Tudo, é muita coisa nova que a gente implementou lá também na empresa. Mas é isso, aí nos encontramos e estamos aí vivendo esses 5 anos Mais uma vez, juntos. um encontro de interesses bacana, né? Que levou esse sucesso e esse casamento legal. E eu queria... eu não sei se você vai falar sobre a continuidade daquilo que você estava falando, porque depois eu tenho uma pergunta para te fazer. Mas pode continuar aí, que eu vou guardar minha perguntinha. Vamos continuar. Então a gente fazia intercâmbio, né? A gente parou ali quando chegou nos 60 farmácias e você falou, agora tá com calibre bom agora. Só a nata. Só a nata da Farms ficou. Exatamente. A gente já tinha a Febrafar, né? Com as ferramentas de gestão que a gente implantava lá, não tão também na sua totalidade, né? Usava um pouco. E começamos a crescer de novo, convidando os colegas para entrar e fomos convidando, expansão, né? Devagar, mas acontecia. E fomos crescendo, né? Colegas também abriam lojas, né? Assim, bem timidamente, mas abriam, né? Bacana, né, Braz? Jefferson, que está aqui agora. A gente, de vez em quando, não entende algumas coisas, né? A gente está aqui trabalhando no gerenciamento de crise. Isso aí é uma crise, gente. Sim, você crise. passar por um processo de apuração e qualificação de associado, não é fácil você dizer para a pessoa que está lá há tanto tempo que ela precisa carinhosamente sair fora da rede, né? Porque Exatamente. ela não se enquadrou dentro do padrão que vocês desejavam, né? Que a Farms ansiava por organizar, né? E isso ali foi uma crise, né? Mas uma crise que foi superada com evolução, né? Com certeza, né? Tinha muitos colegas lá que olhavam pelo próprio umbigo, né? E falavam se a farinha tá pouca, como é que é meu pirão primeiro, né? Tem um negócio assim. Então a pessoa não pensava no coletivo, né? E não se enquadrava, né? E a gente teve que literalmente, né, excluir pessoas que tinham esse pensamento, né? Uhum. E a gente foi... 2 passos para trás para dar uns 3 para frente, dar pra né? frente. E começamos a fazer intercâmbio com as redes que a gente chama de co-irmãs, né? Que a federação nossa hoje, elas são
Até o começo do ano era 64 redes, correto? Brasil inteiro. Brasil, 64 redes, aproximadamente 13 mil farmácias filiadas, né? Gigantesco, né? Aham. Então lá já para trás já não tinha esse tanto, mas hoje os números da Febrafar são esses. E a gente ia fazer intercâmbio, visitava lojas no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Uhum. Rio de Janeiro. Até hoje, né? Até hoje eu Não, a vejo gente que não vocês, para, a gente não para. vocês estão sempre em... Isso aí é constante, entendeu? A gente está recebendo redes aqui agora também para passar o nosso know-how para eles, né? O que a gente fez, né? É importante isso. E a gente também redes lá, por exemplo, no Rio Grande do Sul tinha cooperativa, nós visitamos mais de uma vez, né? Tínhamos interesse de fundar cooperativa aqui também. Para quê? Para marcas próprias, né? Que é remunera, Melhor, você também trabalha com rentabiliza o exclusividade, associado, que é exatamente, sua, marca né? A exclusiva marca que é só sua. nossa, não tem concorrente de mercado. Uhum. Então, para a gente crescer nesse segmento aí, né? A gente tinha que ter um centro de distribuição, né? Fundamos essa cooperativa. Muito trabalho, muito difícil também. Mas conseguimos. Tá, e antes de você entrar na história da cooperativa, deixa eu fazer um gancho. A gente sabe que a Rede Farms hoje usufrui de 212 lojas no estado do Espírito Santo todo. É Sim. lógico que hoje, pelo que a gente está acompanhando a história até aqui, Marcos, o crivo é outro, né? Agora, para poder entrar, não é... Com certeza, né? Prova que você pode, Nós estamos nivelamos por cima, né? Agora a régua tá Aquela- alta, né? Para poder Exatamente. entrar. Agora, mas o que é... Eu vou te fazer essa pergunta, Jefferson, que eu acho que você vai responder melhor do que ninguém, né? Hoje você já tem uma política de expansão, né? Tem uma política de crescimento mútuo, de ideias igualitárias. Mas hoje eu, quanto farmácia independente que quer agora sair da independência, da carreira solo e se filiar a uma rede associativista, qual que é o benefício que hoje ele não tem enquanto independente, ele passa a ter a partir do momento que ele abre ali a mente dele em fazer parte de uma associação? Eu queria que você sintetizasse isso para os nossos ouvintes aí, quem está nos ouvindo através do Spotify, através do YouTube. O que é a alavanca que faz essa diferenciação, que é a vantagem de uma pessoa ligada a um associativismo hoje? Bom, aí no caso, para a gente falar da Farms ou para a gente falar de um contexto Não, eu quero geral? que você fale da Farms. Hoje é a Farms. Ok. Né? Hoje eu sou independente, eu primeiro pensei assim, olha, eu primeiro tenho que morar onde para ter uma Farms? Porque não é todo lugar que cabe uma Farms, tá? Existem oportunidades na Farms. Farms tem suas regras, né? Então tem distanciamento e tudo. Hoje, do 100% de expansão nossa, de novas lojas, 85% são filiais dos próprios É empresários. orgânica, né? A própria então, o multiplicação. empresário se sente confortável, seguro, né? E ele, vou abrir mais uma porque a minha rede me dá base para eu poder continuar crescendo. Então, esses outros 15%, eles ficam aí na mão dessas oportunidades que eu diria hoje serem raras, por causa da capilaridade em número de lojas que hoje a gente tem dentro do estado. E assim, não são lojas que são 200 donos diferentes, né? Então, uma grande massa aí está na mão dos mesmos empresários. Eu posso o que é um ponto falar uma coisa positivo. para você? Eu não sei se eu vou abrir demais, mas sabia que se ninguém entrar na Farms hoje, que se ninguém abrir loja nova hoje na Farms, ela já cresce de maneira orgânica, porque a Farms, Próprios ela... associados, Não, a né? Farms, todo ano, ela pega e ela sorteia entre seus associados. Quantas farmácias, ô? 10. A última foi 10, ou seja, se tem 200, a cada ano ela cresce 5% por Sim, conta e risco, sim. né? É isso aí. Vou te contratar, você é meu garoto propaganda. É a Caramba, campanha, cara, que é a coisa campanha bacana. Multiplica Associado. Uma Olha que ideia bacana. genial do Genial companheiro mesmo. aqui, inédita no Então, Brasil, na Rapaz. federação nossa. Aí vamos. Fantástico. Vamos lá, ele Já vai. pensou, cara, você receber uma bolada para você? É claro que não vem de graça, você vai ter Sim, que claro. merecer. Cumprir os tem que cumprir KPUs, os- né? Das cumprir dinâmicas. as regras né? lá, É isso aí. Mas é fantástico isso aí. Aí, voltando para essa visão independente, né? Porque de repente eu falei aqui algo que é a isca, né? Cara, né? Mas falando de estratégia, plano de ação, conteúdo e conhecimento dentro da rede.
eu sendo independente, pô, por que eu teria que botar a placa da Rede Farms no meu negócio que está aqui há 30 anos no meu nome? Antes do Jefferson continuar, eu falei aqui que apesar a pessoa, além do interesse do futuro lá, do independente, né, que é associar uma bandeira, principalmente sua Farms, ele tem que ter um perfil. Perfeito. De repente, a pessoa lá, muitos não têm o perfil. Eu vou te identificar isso aqui para olhar, fazer a diferença com a pergunta que eles fazem para a gente. São 2 perguntas, daí você vai ver qual que a pessoa tem o perfil. Por exemplo, eu mesmo conheço muito dono de farmácia. Às vezes chegam para mim, como é que faz para entrar na Farms? Quanto paga? Já não é perfil. Isso aí me deixa eu desmotivado na hora. Quando chega alguém... Excelente. Aí chega o cara lá, cara, como é que faz para entrar na Farms? O que eu vou ganhar se eu vou entrar lá? O que vai agregar para minha loja? Olha só, cara, o cara é um moleque, ó. Aí esse cara, ele tem o perfil. Ele está disposto a receber para novas ideias. Ele não fica lá preocupado que ele vai pagar. Não existe pagar para entrar na rede. Ele está mais preocupado com aquilo que vai agregar no negócio dele, quanto né? ele vai ganhar, que vai agregar para o negócio dele. Esse cara aí que tem ele tem um perfil. E muita gente não... Ele tem amor ao nome dele lá. A gente encontra aí vários empecilhos, né? Que a pessoa lá, que o Jefferson coisas não banais falou, né? aí. Às vezes o cara é não apegado quer tirar, demais, mas né? tem que tirar o nome aqui da minha bandeira. Eu não vou tirar, porque esse nome aqui foi meu pai que colocou, e por isso, por N coisas, cara. Às vezes ele morre abraçado com o nome, né? Às vezes ele tá preocupado com a condição comercial. Quanto é que vocês têm de desconto lá? Eu compro melhor do que vocês. Você ouve isso, cara. Poxa, isso aí não é nada em relação... mas eu não vou comprar isso aqui não. Tá falando que tá no tabloide aqui, mas eu não vou comprar isso aqui não. Isso aí já é outro caso. Falando que o cara, ele tá achando porque talvez lá, né? Claro que vai comprar melhor, mas o cara chegar, eu compro quase igual vocês. Aí fica fazendo umas perguntas desse tipo, entendeu? Entendi. Não tá vendo o benefício que ele vai ter, cara. É muita coisa. Então, é essa muita coisa que a gente faz parte do crivo, né? Vamos lá. Esse aí é o problema que você já me passou e eu sei que tem muito cliente que realmente é limitado a entender o poder do associativismo. E agora, Jefferson está na sua competência, sendo CEO aí da Farms, rede de farmácias, me explicar, hoje, a Farms, hoje, ela representa o que para o associado dela, né? É isso que é a pergunta central, né? Vamos lá, vamos ser esse cliente, né? Eu não quero saber o quanto eu vou pagar, mas eu quero saber de você o que é que a Farms vai agregar no meu negócio. O Brás fez uma boa introdução, né? Ele colocou aí alguns parâmetros muito bons, né? E assim, a gente respeita, né? Porque cada lojista, né? Cada empresário, cada dono de farmácia tem a sua forma, que ele chegou até ali por mérito também. A gente não pode, né, desmerecer isso daí. Tem o nome dele que ele construiu e tudo mais. Mas a questão é que hoje, para você sobreviver no mercado de hoje sozinho, é cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Vocês até falaram aí no início a respeito das entradas das redes de fora, né? As consideradas nacionais, as grandes contas. E isso vai ser cada vez mais constante. E não mais, como eles precisam abrir, tem investimentos para isso. Eles não vão mais se contentar com grandes centros, não precisam ir para os bairros, para os interiores, né? E aí é que entra o negócio, né? Qual é a minha visão? A minha visão tem sido momentânea ou a minha visão é para daqui a 5, 10, 15, como que eu quero estar? Quero ainda estar dentro do mercado? Eu falo assim, que uma minoria terá condições disso, porque caminhar sozinho tem sido cada vez mais desafiador. E aí, aonde a Farms entra nesse cenário? Né? A Farms, ela entra... não é questão de mensalidade, não é questão da Farms ter despesa, não é questão da Farms investir com os fornecedores e você ter algumas vantagens competitivas de preços ou isso ou aquilo. Não é nada disso. Até porque a farmácia do seu José, lá na ponta, lá no interior, às vezes vai conseguir comprar a losartana melhor do que a gente.
Mas eu estou falando que ele vai conseguir uma oportunidade, um investimento que aquele fornecedor tinha aquela gordura para fazer ali com ele. Isso é muito superficial. Eu estou falando de algo maior, mais amplo nesse cenário. Então, primeira coisa, sem inteligência ao seu favor, você vai perecer. A Farms tem ferramentas que você identifica aquilo que o nosso lojista está fazendo e aquilo que os nossos concorrentes, que o mercado está fazendo. Fantástico. A Farm sabe o que as redes de dentro e de fora realizam. Eles também sabem o nosso, porque as nossas informações, todas elas, são consolidadas. Acontece que eu também sei do varejo independente, mas ele não sabe do meu. Essa é a diferença. Ele não sabe do meu, ele não tem essas ferramentas à disposição. Então nós vamos falar de ferramenta de inteligência, nós vamos falar de ferramentas de precificação, nós vamos de precificação inteligente, nós vamos falar de tabelas que você consegue montar para você disputar de igual para igual com qualquer tamanho de farmácia hoje, ou de qualquer rede que tiver disponível no perto de você ou da região que você atua. Fantástico. Nós estamos falando de uma agência de marketing completa que nós temos dentro da nossa instituição, que vai te entregar materiais prontos, impulsionados, preparados, com qualidade. Nós estamos falando de tabloide, nós estamos falando de uma área comercial negociando o tempo todo com os principais fornecedores que existem dentro desse mercado, grandes laboratórios, grandes distribuidores, diversos benefícios de mídia, TV e 360 graus, rádio, propaganda digital, enfim. Agora a gente está aí no forno, né? O forno esse, hein? O nosso aplicativo para sair, um aplicativo e-commerce. Então, poxa, hoje aqui no estado, um aplicativo com o perfil que a gente vai colocar, e é nosso, é nosso. Quando eu falo que é nosso, uma coisa que os independentes precisam entender é o seguinte: se amanhã você estiver na Farms, tudo que é da Farms te pertence. Tudo. Tudo. E é interessante que você passa a ter tudo de forma igualitária como o Braz, que é o presidente da rede, está na rede há 27 anos, desde que a rede foi fundada. Isso é uma vantagem que ninguém tira da empresa. Você não chega para ser mais um, você chega para ser único. Ei, agora eu preciso trabalhar em benefício a você, você precisa evoluir e crescer. Existe varinha mágica que eu vou tocar na tua loja e ela vai se transformar? Claro que não, porque não existe deveres, direitos e obrigações. Perfeito. Tá lá. Então eu posso te entregar tudo, posso te mostrar por onde caminhar, mas ainda preciso que o associado, que o empresário caminhe. Mas você vai muito mais bem preparado. E só para fechar a cereja do bolo, o empresário hoje independente que se torna um associado da Farms, além dele ter toda a estrutura administrativa à disposição, todas as ferramentas, todas as áreas disponíveis ali, todos os treinamentos, capacitação, eventos que a gente realiza o tempo todo para preparar melhor, da noite para o dia ele vira dono, eu vou dizer dono, porque de fato é, de uma distribuidora. Então nós temos a nossa própria logística, nós temos a nossa cooperativa, que hoje tem o nome de Farms Log, que você herda, ao entrar na Farms, no mínimo 7 milhões de estoque. E aquele estoque, se você quiser tirar ele todo do depósito e botar dentro da sua loja, fique à vontade, porque ele é seu. Ele está ali, está à sua disposição. Uma diversidade de produtos que hoje a gente negocia com as grandes indústrias e que traz melhor competitividade para dentro da loja. E o melhor, tá? Só para encerrar. Aquilo eu compro de mim mesmo e me rentabilizo do meu próprio negócio. Eu compro de mim mesmo. Quanto mais Ele você tira, compra, mais você fortalece. a e Farms hoje, vice-versa. através da Farms Log, ela tira uma... querendo ou não, o associado precisa saber disso. Ela tira um atravessador, né? Ela Também. tira um observador. E essa condição é repassada para o associado? A de compra? Na íntegra, repassado para o associado, porque, convenhamos, hoje, para um independente, claro, tem alguns que devem conseguir comprar,
Mas, um exemplo, se você pegar indústrias como Nestlé, Colgate, L'Oréal e tantas outras, para você comprar direto da indústria para a tua loja, para o teu único CNPJ, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. Uhum. Né? Você E comprar aí, direto da indústria. Aí vamos falar da essência do associativismo que está aí para isso, e a Farm se diferencia. O Braz disse que tem 64 associações no Brasil pertencentes à Febrafar, mas somente 4 redes possuem uma distribuidora, uma cooperativa. Então, ela te dá mais competitividade de produtos que você sozinho só conseguiria comprar aí sim na mão dos atravessadores ou, enfim, distribuidores, como quiserem falar, que são importantes também no negócio, mas a gente, em algumas casas, a gente consegue trazer isso diretamente da indústria para nós. Que bacana. E tem um projeto, né? Um projeto que você precisa, que eu presto atenção, chamado Projeto Dinheiro Novo, né? Talvez o associado que já conhece muito bem esse projeto Dinheiro Novo, mas o cara independente, ele não faz parte desse Dinheiro Novo. Que a Farms, ela tem uma estrutura, né, de convênios, né, que são almas. É muita coisa, né, Alex? É muita coisa. Eu já sei de muita coisa. Eu queria ser um representante de vocês. Eu não falei de convênio, eu não falei de crediário próprio, mas segue aí, você tá melhor do que eu. Então, o que acontece? É interessante saber, porque quando a pessoa se associa, né, a Farms, ela, além de ganhar o estoque da Farms Log, além dela ganhar informação, o critério de instrução para o crescimento qualificado, ela também ganha cliente, né? Porque quando a gente fala disso, eu estou dando até um jabá aqui, porque é uma coisa que me chama muita atenção. A Farms hoje tem a maior consistência de empresas ligadas, e falando nisso, a gente precisa levar isso para mais empresas, hein? Mas, hoje, quantos clientes no estado do Espírito Santo são vinculados a essa rede, podendo comprar na rede Farms, sendo descontado direto em folha de pagamento? Cara, a gente fatura hoje, muito boa a sua pergunta. Porque talvez o associado não olhe isso, mas o independente precisa, né? Você concorda comigo que dentro da realidade de cada um, todo mundo compra bem? Todo mundo compra bem. Eu vou pegar a melhor oportunidade daquele distribuidor dentro da minha realidade, da minha loja que está lá no interior ou aqui na capital, independente, sem bandeira. Dentro da minha realidade, eu estou comprando a tua melhor oferta. Então, eu estou comprando bem. Uhum. Então, esse não é mais o diferencial de uma rede, de você pertencer a uma rede. São muitas outras coisas que você precisa levar em conta. Mensalidade, não vou nem falar, né? Porque o Braz já disse aqui, quem está pensando em mensalidade, está pensando muito pequeno. E aí, o benefício costuma pagar a mensalidade de... Mas é isso. Ué, então cara. é o seguinte, às vezes o empresário faz a conta seguinte, não, mas eu preciso comprar melhor. Qual é a sua tabela de desconto? Qual é a sua condição? Não, não é isso. Não vai ser a melhor compra, não vai ser o melhor desconto que vai fazer a tua loja crescer. E aí você já falou, aí eu vou para a cooperativa, aí eu vou para o meu convênio, aí eu vou para o meu crediário, aí eu vou para as minhas marcas próprias, e aí eu vou para as ferramentas de gestão, de inteligência, de pessoas que estão ali cuidando de mim o tempo todo, me monitorando o que eu preciso fazer para melhorar, sabendo qual é o preço que eu tenho que marcar, e não o preço que eu tenho que comprar, o preço que eu tenho que marcar para eu ganhar mercado, as áreas quentes da minha região em que eu posso abrir mais lojas para atuar. Então, é nesse cenário que a gente vai mostrando os nossos diferenciais. Para pensar numa coisa. Hoje, a nossa média, nós somos a rede hoje que mais fatura dentro do Espírito Santo. Então, o nosso sellout hoje é 40 milhões de vendas por mês. Uau. Ninguém vende mais para o consumidor final que não seja Farms. Sobe a vinheta aí. Palmas para a Farms. Conseguimos. E esse número mais do que dobrou nos últimos 4, 5 anos. E aí você pega marcas que são somente sua, vou falar aqui 3, né? O convênio empresarial.
o crediário próprio, que está engatinhando, está no segundo para terceiro. O crediário. O crediário de segundo para terceiro. O crediário terceiro é o ano. cartãozinho próprio, em É vez o de ela ca- é- pagar é no o- cartão de crédito, no cartão de débito, Não, ela tem o paga cartão no da cre- Farm no e vem cartão. a fatura para ela. Exatamente. Olha só. E já tá. Ele vai passar de 1 milhão de faturamento já de venda já no ano seguinte. E Mas eu posso fazer crediário. uma pergunta rapidinho para Claro. Eu vou deixar com inadimplência sobre crediário próprio. Tudo tranquilo. A inadimplência. Ela é absorvida Rapaz, por um terceiro. depois que você colocar isso no ar, mas meu Deus, eu não vou dar conta de tanto independente que vai querer se juntar a nós. Hoje, a inadimplência do crediário, como ela passa por toda uma análise, a gente tem gestão sobre isso, nosso empresário não é penalizado pela inadimplência. Uhum. A inadimplência é toda assumida pela instituição, pela associação. Isso é um diferencial Nosso empresário só tremendo. precisa na Vendeu, loja recebeu. fazer o crediário e ele sendo aprovado, vender para o cliente. Nossa, cheguei a arrepiar. Se ele não pagar, o cliente não pagar, o meu empresário já recebeu antes pela venda realizada. Então, não tem esse risco. O risco Olha. é da instituição. Claro que nós temos um nível de controle, né? E ele está caminhando, está em dia. Isso é um amparo, né? Como fazer uma venda em cartão de crédito. O empresário Sim, vai receber. Isso traz por Perfeito. isso que a expansão, Traz 85% é de dentro para fora, porque eu vou me sentindo mais seguro, as minhas ferramentas vão me Perfeito. dando base para eu continuar crescendo. Quando eu entro numa região nova, os meus próprios produtos já me dão uma base de faturamento mínimo para eu iniciar o meu negócio. Crediário próprio, convênio empresarial e marca própria. Nós temos uma marca que chama Bem Cuidar, são aí mais de quase 100 produtos diferentes em diversas categorias. Essas 3 marcas, produto, marca própria, convênio e crediário, representam hoje 10% do nosso faturamento. Então, estou falando de 40 milhões de venda, então 10% dessa venda para o consumidor é através das nossas Vem dessas ferramentas exclusivas da Farms, né? Nossos próprios. Exclusivos. E isso não tem concorrência. Fantástico. Sim, Não tem problema se o cara vai vender a lousa Artana mais barato do que a minha, ou em algum momento a fralda do meu concorrente do lado está um pouco mais barato Em que a algum minha. momento sua Não marca é isso, própria, eu não vendo preço. Em algum vendo momento sua produtos. marca própria traz uma rentabilidade fantástica e ela é exclusiva sua, né? Então, para que entrar nessa guerra Produto de de qualidade, né? commodities, E de qualidade. sendo que você tem vários outros processos, né? Top demais. Pois bem, a gente está caminhando aí pro finalzinho, né? Assim, foi um bate-papo mesmo para a gente conhecer, mas eu não queria terminar isso aqui, Braz, antes de te dar a oportunidade de você expressar, assim, o que a Farm significa para você e para o seu negócio, né? O Braz antes da Farms e o Braz depois da Farms. A gente sabe que não existe fins lucrativos para quem faz parte do corpo de gestão da Farms. Então, vocês Muito bem de lembrado. farmácia independente que está me ouvindo, o Braz não é presidente e ele é assalariado, não. Ele é presidente porque ele é associado. É muito diferente de você achar que ele é presidente porque ele é assalariado. Então, eu sei que você não ganha nada para estar no lugar e na posição que você está, mas tem que ter amor, né? Tem que ter história, tudo isso que você falou para a gente, contando essa história. Mas antes eu queria mostrar um negócio a vocês, antes de você falar isso aí. Posso? Claro. Eu fiz parte da Farms. Né? Eu me lembro, fiz parte me lembro. da Farms. Eu comecei a trabalhar em farmácia em 96, né? De boy e tal. Tracei a minha trajetória no balcão de farmácia. Cumpri todos os papéis de dentro da farmácia. Fui boy, balconista, comprador, gerente. Fui dono de farmácia também, entendeu? Mas o que me chamou a atenção foi o calor, né? Da venda externa. Esse negócio de vender estava no meu sangue. Eu trabalhei, eu trilhei os meus caminhos em algumas empresas, né? Eu já falei Cifarma como gestor aqui no Espírito Santo, CIMED aqui no Espírito Santo e a Zona da Mata de Minas Gerais, União Química no Rio de Janeiro, né? E agora sou gestor, né, da Comercial Laborzil, distribuidora que hoje é parceiro da Rede Farms, né? Parceiro o quê? Parceiraço. Parceiro o quê? Diamante. Eita! Diamante. É isso aí.
E vocês me conhecem. Então, hoje eu estar aqui nessa mesa com vocês é um momento de muito orgulho para mim. Porque essa foto que eu vou mostrar para vocês aqui, ela tem exatamente 26 anos, a idade da Farms. A idade da Farms. Véio. Essa aqui era o nosso uniforme da Farms, a paletinha da Farms. Essa é a minha carteira de trabalho. Entendeu? Olha só, cara. E eu, no dia que eu fui tirar minha carteira de trabalho, eu estava com o uniforme de entregador da Farms em 1998. 96 foi quando eu comecei. Eu comecei Foi lá no 2 Fernando, anos né? antes. Foi em Fernando? Foi lá no Fernando. Foi lá no Fernando. E eu tô aqui com o uniformezinho da Farms. Então eu posso dizer para você que eu também fiz parte. Aí você dos merece chamar a vinheta. primórdios. Merece chamar a vinheta. Você tem o sangue azul, coisa feia. Agora mudou Que para azul, legal. mas era verde. Muito legal, cara. E eu achei essa fotinha aí. É ó. história, né, cara? É relíquia. Olha a isso aí. tripinha aí. Olha ó. só, Que bacana. as faixinhas verdes. Isso aqui Tava desidratado. Tava Tava sugado. Eu tava passando sugado. fome Quem aqui. nunca ó. foi desidratado? Tava sugado ele. E assim, legal. voltando à pergunta que a gente vai encerrar Legal, aqui, legal. a gente vai só fazer aqui o ping-pong, né? Que é perguntas e respostas rápidas para vocês. Mas essa pergunta é uma pergunta para a gente sair da parte técnica que o nosso senhor deu show aqui. Você que é independente ainda está em tempo. E também, se você quer aí se aprimorar, também está em tempo. Porque você pode ser um independente grande e assim se tornar um grande. Mas é mais difícil. Então, temos aqui um modelo de vantagens, de deveres, de compromissos que foi falado. A Farms é um case de sucesso. Parabéns pela essa rede linda e maravilhosa que faz parte do nosso estado. Mas, Braz, me fala. O que é que... Vamos lá, você lembrou bem aí para o independente aí que está ouvindo, né, talvez ele ficar sabendo, né? A Farms, o maior diferencial da Farms, ela não tem um dono que fica com os lucros. Tudo que a Farms arrecada, ela reveste em benefício para o associado. Tem prestação você de lembrou conta? bem. Desculpa fazer essa E pergunta. rigorosa, tem Tem conselho assembleia. fiscal, Todo associado tem tem acesso? conselho de ética. 4 assembleias por ano para prestar conta. Tudo Você lembrou bem, Transparência. nós somos em 7 diretores, não somos remunerados. Isso aconteceu lá no passado remoto, mas a gente cortou por causa de problemas. Então a gente está lá por amor, né? Por sangue mesmo, dar o sangue por uma causa, né? Senso de missão, né? Exatamente. Pareceu isso. Então, cada um que tem a bandeira da Farms, ele é dono de um pedaço dela. A partir do momento que o associado colocou lá a bandeira Farms, ele é dono daquilo ali. Ela não é só minha. Por eu estar diretor hoje, eu não sou remunerado para isso e a Farms não é minha. Eu sou como um outro qualquer, mas eu tenho que dar exemplo na minha loja. Minha loja tem que ir bem. Então, por isso que tem que ter uma gestão eficiente, como é a gestão do Jefferson. E quando ele chegou para a rede, foi um divisor de águas. Ele implantou as ferramentas bacana que a de rede ouvir. precisava. Coisa... A gente não Aqui, tinha braço. Só uma vinheta só pro Jefferson aí. Aê, garoto. Parabéns aí, Jefferson. Então, assim, tirou um peso, talvez, das costas dos diretores, né? Que estavam lá remando, lá, às vezes, né? Sem, talvez, tempo, sem cuidar das nossas lojas. Uhum. Então, foi um divisor de águas, realmente. Hoje, a Farms, ela é grande, como Coisa você bacana. conhece, tem N benefícios. A gente não lembrou aqui de todos, tem muito benefício. Por exemplo, a mensalidade que a rede lá, talvez manda um boletim lá, todo mês eu recebo 3, 4 vezes a mais na minha conta bancária. Porque, como eu disse, a Farms, ela reveste o benefício lá para o associado. Tudo que ela arrecada, ela reveste para o associado. Uhum. As negociações, investimento de distribuidor, Exatamente. de indústria. Quando Através você de bota isso na campanhas de ponta do questionamento. lápis, o que você ganha é muito maior do que o que você Muito paga, maior né? do que eu- Braz, você já pensou se outras redes estão ouvindo isso, hein? O pessoal vai, Cara, vai cobrar Não, a gente dos pode outros, Nós temos o né? maior prazer de Os associados passar o vão em caminho cima, das hein? pedras para eles. Não tem, a gente não sabe disso, não tem É esconde verdade, nosso. né? A gente- Isso é o senso Os nossos missão. números, como você vê, são abertos para o mercado. Tudo que a gente Verdade. faz, a gente nunca... Isso aí foi com o advento do Jefferson, entendeu? Escancaramos a nossa vida financeira, Bacana. o mercado todo conhecer. É. Então isso ajudou muito a gente Bacana, hein, a Jefferson? gente crescer, entendeu? Bom Não ouvir temos isso. nada para. A gente não- Eu queria só complementar essa parte que o Braz colocou aqui, porque assim, até como dica para
Para os independentes, independente, né, de ser farms, né, o Braz? Independente de aparecer uma oportunidade para ser um Porque associado a gente da também farms, tem outras associações aí tem. que... vou voltar lá, né? Caminhar sozinho tem sido cada vez mais desafiador. Procure uma rede. Procure aquela que você acredita que tenha algo para te oferecer. Mas não caminha sozinho, não. É muito difícil. Pode ser um risco muito grande você perecer, você não conseguir aguentar. Se fortalece com alguém, se junta com alguém, valoriza ali, chama a tua equipe, a tua turma para caminhar junto contigo, mas busca alguém. Que não seja Farms, que seja qualquer outra rede que tem boas redes também aí disponíveis, né? Mas por quê? Porque a gente fica feliz com a nossa expansão, com o nosso crescimento, ficamos. Mas a gente não fica feliz por uma loja que fechou, por uma farmácia que fechou, nem se ela for da Farms, nem se ela for de outra bandeira ou de uma outra loja de bairro. A gente quer que o mercado se consolide, se fortaleça, cresça, que a concorrência melhore, aumente, né, para a gente poder vender mais, se preparar melhor, ter condição e o nosso cliente, o consumidor final, se beneficiar com isso também, né? Que bacana. Perfeito. Show de bola. A gente vai pro ping-pong, vamos encerrar, né? Mas você carrega amor pela Farms nos olhos, hein, Braz? Carrego. Se não fosse a Farms, eu não estava no mercado hoje. Por eu estar diretor da Farms lá desde o começo, eu aprendi muito. Eu dedico meu tempo, um dia por semana, para a rede, eu e meus colegas diretores, mas a gente aprende muito, a gente está em contato com o mercado, com colegas de outros estados, a gente está na frente das decisões, então a gente acaba aprendendo muita coisa. E eu tenho muito amor pela Farms. Sem a Farms, como eu te falei, já saí do mercado. Aquilo ali é prazeroso, é uma outra visão de negócio, como falando que o cara está independente lá, né? Então, quem é independente, ele deve associar uma rede, como o Jefferson falou, ou na Farms ou em outra, que ele só vai agregar no seu negócio. Eu e o Marcos agora vamos fazer um ping-pong com vocês dois. Eu faço uma pergunta, ele faz a outra, vocês... É uma pergunta de uma resposta, é muito simples. A gente finaliza nosso podcast aqui no Conhecer Ativo, né? Mas antes disso, um momento aí para o Jabá e os nossos patrocinadores, né? Acontece, gente? Hoje, essas perguntas que eu vou fazer para vocês é só para descontrair, entendeu? Sim. Mas fiquem à vontade. Braz, Jefferson, dinheiro para vocês Você ou eu? Pode falar. Cada um responde um. É necessário. Necessário, né? Para você, Braz, dinheiro é o quê? Cara, é o recurso necessário para você sobreviver, né? O combustível que te alimenta, que te move, né? Uhum. Família. A minha base. A minha estrutura. Bacana. Vocês falam macaxeira, aipim ou mandioca? Eu falo mandioca. Mandioca? Cara, eu falo aipim. Ah, é? Então tá certo. Lá no Rio é aipim. É isso aí. É porque eu sou mineiro lá do interior e lá o negócio é mandioca, cara. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, para a gente finalizar com chave de ouro. Queria agradecer a vocês que estão aí. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para vocês terem acesso a todas as entrevistas do Pod Farma Conhecer Ativo, né? E hoje foi um dia especial para mim. Eu viajei vendo esse rapaz falar, cada um no seu estilo, como que eles trazem ensinamento carregado nas palavras, muitas vezes de emoção.
cara, eu aprendi tanto com aquela resiliência que no início tinha tudo para desistir, voltar atrás. Você, uma virada na vida, o pessoal que teve aqui antes também. Você tá enchendo o olho d'água mesmo? Não, você fica emocionado. E as histórias dessas pessoas, Alex? Né? Hoje como ele fala com toda humildade, eu estou o diretor, o cara que veio lá de trás, desbravando esse menino aqui, perdeu o pai cedo, mas continuou na vida pro senso de missão. Isso é enriquecedor. Você vê que por trás de uma empresa competente tem seres humanos da melhor qualidade. Isso é tocante. É isso aí. Muito, muito obrigado por vocês terem aceitado vir aqui dividir essa experiência com a gente. E nós recebemos hoje o Jefferson Jardim, CEO da Farms, E o Brás. Rede de Farmácias, e Braz Luiz Bossi, presidente associado, fundador da Rede Farms, da Farms, Isso aí. Gente, né? Isso aí. Muito obrigado. Prazer, muito Obrigado obrigado. por ter prazer, vocês prazer. aqui Eu com a que gente, agradeço. tá? Tamo Jefferson, junto. antes de ir embora, eu vou pedir vocês para esperar um minutinho, que vocês não podem sair sem receber um brinde aqui, uma lembrancinha nossa, para vocês voltarem, né? Peraí. Galera, mas que legal. Que legal. Um pontapé inicial hoje. Cara, Muito se bom. for contar, muito bom. Se for contar a história, a gente fica aqui até muita amanhã, coisa, cara. né? Se Tem contar detalhes temas pra aí, gente falar. nossa, Bacana demais. Pessoas, turma, estrutura. Né? A Nossa, intenção muita é provocar, né, Jefferson? Sua Provocar. farmácia é onde? É no bairro Alecrim. Ai, no Alecrim. É, lá perto de mim já tem um associado de vocês. Isso aqui é uma Santa Rita, acho que é o lembrancinha Helder, para né? vocês, Helder. tá? E lá em Alvorada também É. tem. Tem lá o Maurício. Lá em Santa Rita é o Helder e os Pezão. Fala Pezinho, mas Pezinho. desse tamanho. É Pecinho o sobrenome dele? Jefferson, Poxa, é uma muito lembrança, obrigado aí. é uma lembrança aí do nosso Pod Farma aí, o Conhecer Ativo. Legal. É uma canequinha aí para vocês quando forem tomar um cafezinho lá, lembrarem aí que contribuiu muito aí para o nosso varejo Enriqueceu. farma. Enriqueceu Demais. bastante aí, tá bom? Agradeço, espero que a Obrigado. gente tenha conseguido contribuir um pouco no trabalho de vocês. Demais. Contribuir também pro Deixa aí mercado. só uma frase, né, de incentivo a todo empresário farma, né? Seja associado, seja independente, seja vinculado, né, a uma rede. Deixa aí uma frase de incentivo para eles. Você, Gerson, você, Brás, eles estão te ouvindo agora e hoje vocês formam essa opinião no nosso público. Não fica aí, né, com medo, ouvindo aí, talvez pedindo a opinião de muitos vendedores que não entendem nada de associativismo. Se associe a uma rede, porque vai ser um divisor de água, como foi para mim desde o começo. Ah, que Legal. bacana. Você, Jefão. Eu vou falar que assim, o Brás recebeu o título, né, de ter muito amor pela Farms, né? E muita coisa eu aprendi com ele. E eu além de amor, né, eu tenho paixão e loucura pela empresa, né? A gente costuma chamar o nosso pessoal, nosso time de Farms Crazy, né? Porque a gente é pirado por aquilo que a gente faz. Eu vejo que na vida, né, a gente puder falar para todos que estão assistindo, na vida precisa ser assim, você precisa ser apaixonado, colocar paixão naquilo que você está fazendo e seguir em frente. A gente precisa acreditar no projeto, acreditar naquilo que a gente tá com vontade de fazer e realizar. E saber de uma coisa, né? Não vim aqui para falar de nenhuma. Fazer nenhum tipo de pregação. Mas, poxa, existe um cara que há mais de 2000 anos atrás, e aí tem ligação com associativismo, né? Ele poderia ter feito tudo sozinho. Ele tinha poder para isso, né? Mas ele quis precisar de pessoas. Formou um time. Ele se juntou. Né? Então, e aí ele se juntou com pessoas e capacitou, preparou essas pessoas e dali para frente ele se tornou uma grande associação. Na Farms também assim, no dia a dia nosso, procure isso, procure se juntar a alguém, procure confiar em alguém, procura dar passos junto com alguém, nem que esse começo seja com as próprias pessoas que trabalham junto com você. Lá na ponta, lá dentro da farmácia, tem muita gente boa que já trabalha contigo
e que gostaria de uma oportunidade para avançar e crescer junto contigo. Talvez essas pessoas que estão lá dentro tá cheio de ideia para poder te dar, para você melhorar mais o teu negócio. Tem oportunidade. Eu acredito muito nas pessoas, tá? E fecho com uma frase que eu gosto demais, né? Que é uma frase que eu carrego comigo, que as empresas não disputam o mercado, elas disputam pessoas. Parabéns aí. Esse foi mais um Pod Farma Conhecer Ativo. Marcos Costa e Alex Bucher. Um abraço, espero você, até a próxima. Ó, ativa lá o sininho, faz a sua inscrição. E é isso aí, prazer. E vem ter com a você aí gente. tá?